Mas não tem problema não, aqui é... Ah, só tira o celular de cima da mesa, dá interferência. Ah, tá. Bom dia, estamos no ar, estamos começando mais uma live. Hoje para falar sobre o Sínodo da Amazônia. Esse tema já gerou polêmica nacional, né? E hoje nós convidamos o padre Paulo Tadeu Baraus, que está aqui ao meu lado, e a Patrícia Cabral. O padre Paulo representa a Rede Eclesial Panamazônica. Essa rede eclesial foi uma das entidades que trabalhou na preparação do sínodo, preparou um relatório que foi encaminhado para o Vaticano, né? E a Patrícia Cabral, do Conselho de Leigos, que também foi uma entidade que participou das discussões as discussões de preparação do sínodo. Nós vamos então, eu queria começar essa conversa, padre Paulo, pedindo que o senhor explicasse o que é o sínodo, para que as pessoas que estão nos assistindo pudessem compreender o que é esse evento, né? Eu acho que é mais do que um evento. Então eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é o sínodo. Primeiramente, um bom dia, agradecemos o convite aqui. E eu acho que para nós eu diria, eu sou sacerdote, então sou religioso, jesuíta. Primeiro temos que conhecer um pouco todo o lado mais interno da nossa igreja, né? E nós temos um evento muito importante, que há anos atrás agora, completou 50 anos, né? Que é o Concílio Vaticano II. E eu acho que aí abriu as portas, assim, eu acho que o Espírito Santo inspirou muito a igreja aí na pessoa do João 23, o saudoso anjo Roncalli, que convocou esse, né, Concílio Vaticano II. E aí há toda uma reflexão que eu acho que é muito importante, que eu acho que é aí que está, meu modo de compreender, está uma dificuldade. Então, a colegialidade. Acho que o que o Papa Francisco vem fazendo é exercer essa colegialidade. Está em sintonia com as conferências episcopais. E aí eu acho que tem um elemento fundamental também. Lá em 2015 foi lançado o Laudato Si, que é uma encíclica, né? Muito profunda e que tem uma marca muito forte desse, então, eu diria, do pontífice agora, Papa Francisco. E aí, nessa questão do Laudato Si, se a gente for lendo assim, é uma grande preocupação. Acredito que não é só da igreja. Muitos e muitos cientistas abalizados em diversas áreas e que estão dentro também, colaboraram dentro da elaboração do Laudato Si, têm uma preocupação com o quê? Com a casa comum. Nossa casa comum, toda essa questão que nós vivemos, a destruição, a questão, problemas climáticos que nós vemos. E aí eu acho que a gente traz a figura do Roger Bergoglio. Ele esteve no encontro em 2007, em maio, na Aparecida do Norte, aqui no Brasil, aquela questão do CELAM, né, que nós geramos o documento da Aparecida. E se nós pegamos o documento da Aparecida, uma vez que o Roger Bergoglio, que era então arcebispo de Buenos Aires, ajudou na elaboração do documento final, ele era do GT de trabalho. E já contemplando em maio de 2007, nós temos uma preocupação com a Amazônia. O Bergoglio que o senhor fala é o Papa Francisco. É o Papa Francisco. Então, Roger Bergoglio, argentino, que vem, nunca imaginava, mesmo como jesuíta que eu sou, que ele seria, né? Então, eu queria trazer esses elementos do passado, que é muito importante. Então, à medida que ele é o Papa Francisco, e que não é à toa que ele herdou o nome Francisco, né? Nunca tivemos, né? Fizemos até uma pesquisa assim, não, mas lembrando São Francisco de Assis. E aí, claro, que vem toda essa preocupação. E aí eu acho que estaria inserido a questão do Sínodo da Amazônia, quero resumir nisso. Então,
há uma preocupação com os biomas, não é só aqui da nossa Amazônia, também lá do Congo, a bacia que existe lá. E aí então o Papa demonstra toda essa preocupação. Daí eu volto, o que seria um sínodo, né? Caminhar juntos, buscar soluções diante do problema que tanto aflige a humanidade. O Concílio Vaticano II nos diz assim o quê? As alegrias, tristezas, as dores e sofrimento do povo de Deus deveria ser também todas as alegrias, tristezas, as dores e sofrimento da nossa igreja. Então, resumindo, o Papa Francisco quer colocar em prática o Concílio Vaticano II nessa colegialidade com as conferências episcopais. E aqui, então, essas conferências episcopais pan-amazônicas. Na prática seria ouvir os agentes, né, os atores sociais e produzir um documento de orientação de como a igreja deve atuar na Amazônia. É isso o objetivo do sínodo? Quando houve a convocação, veio toda essa preocupação e foi formada uma equipe, né, Patrícia está aqui também, um grupo de experts, até a Márcia de Oliveira, que vocês conhecem, foi escolhida também, a única mulher da equipe, né? Aí o Paulo Suez, aí também eu acabei de falar do Justino, padre Justino, e foi elaborado aquele documento de trabalho. E nesse documento de trabalho faz um diagnóstico, e no final também tem várias e várias perguntas, e aí eu poderia passar um pouco para a Patrícia aqui, à medida que nós fomos estudando o documento do trabalho, e fomos cada vez mais estudando, aí sim, nós teríamos que ir a campo para ouvir, para escutar, e aí então tentar dar uma resposta daqueles questionários que foram aplicados. E aí então a Patrícia podia falar um pouco mais do que foi um pouco nossas assembleias, né, territoriais, que envolveu muitas e muitas pessoas, comunidades, áreas missionárias, comunidades indígenas, lideranças indígenas. Acho que é pois é, nós ouvimos falar do sínodo, né, e ele ganhou uma repercussão nacional quando o governo começou a ter uma preocupação com isso, mas ele já vinha sendo preparado há algum tempo, né, nas comunidades. Eu queria, como é que foi essa preparação, Patrícia? Então, mediante o documento, né, preparatório que foi realizado pela comissão, o documento mesmo já trazia um horizonte do que é essa evangelização aqui na região amazônica, no sentido de como nós adentramos as comunidades ribeirinhas, as comunidades mais distantes das nossas dioceses e prelazias, a dificuldade que nós, enquanto igreja, temos até de levar informação e de acompanhar a vida dessas comunidades. Tem muitos missionários que se dispõem, mas até para a gente se locomover precisa de recurso financeiro e disponibilidade, principalmente para estar perto dessas realidades. Então, a ideia desses documentos era que, a partir da vivência, da vida dessas pessoas, a gente tentasse entender em que espaços nós estamos atuando, quais são as dificuldades, os desafios que a gente enfrenta. Por exemplo, nós temos comunidades aqui em Tefé, que é tão próximo, e que nós só temos o sacerdote presente nessas comunidades uma vez por ano. Né? Uma realidade que a gente já vem falando há muito tempo e que muitas pessoas pensam que hoje essas dificuldades já foram sanadas e não foram por conta dessa carência de sacerdotes que nós temos. A nossa região norte ela é muito rica da presença dos padres que tem, mas a maioria não são padres da região. São padres que são missionários, que vêm de outros estados do Brasil e que principalmente vêm da Europa, em missão para cá. Então, como é muito extenso, a gente não consegue ter um trabalho missionário mais presente na vida dessas pessoas. Né? Então, o fato do padre estar uma vez ao ano já nos remota a pensar que essas comunidades só vão ter a Eucaristia uma vez ao ano, só vão receber os sacramentos uma vez ao ano. Né? E a ideia é que, partindo dessas realidades, quais são as propostas que nós poderíamos oferecer para essas comunidades, para que elas pudessem, pelo menos, ter essa presença mais frequente. Né? E aí vem as propostas de repente, pensar
no próprio sacerdócio dos indígenas, né? Assim como o padre Tadeu deu o exemplo do padre Justino, que é um padre que apesar de ser salesiano, mas ele é indígena, ele está numa congregação, mas ele é indígena. Então, por que não olhar também nessas comunidades essas referências? O ministério leigo que poderia ser, os diáconos e até mesmo o próprio ministério das mulheres, né? Algo que seja discutido. Não que tudo isso será resolvido com o sínodo, mas trazer essas situações para se pensar em quais passos, em quais projetos podem estar sendo desenvolvidos para melhoria. Uma vez que nós adentramos a realidade dessas pessoas, não tem como a igreja também não olhar o lado social, de como essas comunidades hoje vivem, quais são as dificuldades sociais que elas vivem. Então, é nesse sentido, né, como o padre lembrou aí do Concílio Vaticano, que traz essa referência e todos os documentos a partir daí, sempre uma orientação do contexto da evangelização, mas olhando principalmente o lado social, as políticas públicas aplicadas para o benefício da vida dessas pessoas, principalmente nessas regiões mais carentes. Pois é, padre, essa questão do olhar para fora, né? Que ela falou inicialmente do olhar interno, né, da igreja, uma preocupação com a igreja como instituição, mas o sínodo tem esse olhar também externo, né, para olhar para o exterior e para a realidade amazônica. E isso tem gerado, inclusive, desconfiança de autoridades em relação ao sínodo. Como é que vocês estão trabalhando essa questão na igreja? Primeiramente, eu acho que tudo que a gente vem fazendo na transparência, né? Eu uso a palavra transparência. Tudo que nós realizamos em torno, desde os estudos. Queria trazer uma data marcante também, lá em Puerto Maldonado, dia 19 de janeiro de 2018. Foi a primeira vez que nós tivemos, talvez, a visita de um Papa assim, com as comunidades originárias, comunidades indígenas. E o Papa não celebrou ali, o Papa passou uma manhã inteira, mais até, escutando, ouvindo os clamores, os gritos assim, né, todo esse lamento dos nossos povos originários, povos indígenas, podemos colocar também os quilombolas, ribeirinhas, mas eu acho que foi um gesto muito significativo do Papa Francisco. E tudo isso que a gente vem realizando, desde aquele momento ali, quando o Papa volta a Roma, e vem a convocação para o Sínodo para a Amazônia, vem também a constituição desse grupo que eu acabei de dizer, dessa equipe, né, que nasce o documento preparatório. Nós envolvemos mais, eu acho que dizem por baixo, aí umas 60 mil pessoas, envolvendo seminários, encontros, assembleia, acabamos de dizer, territoriais, e sempre fizemos como portas abertas, né, com transparência. Então, sempre nós dissemos, e sempre vamos também continuar afirmando, que a igreja tem uma dívida imensa. Acho que a igreja quase impagável. É com as culturas originárias, culturas indígenas, afrodescendentes. Nós sabemos a dívida, eu diria que a igreja e a sociedade tem para com esses povos, que tanto ajudaram a construir nosso país. E o Papa usa uma frase muito forte, lá em Puerto Maldonado. Nunca, né, os povos originários, povos indígenas, estiveram tão ameaçados como nos dias de hoje. Então, se existem megas projetos, e você sabe disso, né, vem lá daquele IRSA, assinado lá por Fernando Henrique Cardoso em 2000, podemos dizer assim, depois outros governos foram desenvolvendo. Agora, quantos megas projetos que colocam em risco a mãe natureza, o ecocídio, a questão, né, de toda essa tragédia que nós temos visto, presenciado, e, de maneira especial, colocado em risco a vida, e a vida dos povos originários. Então, usam certas expressões dizendo que talvez a igreja deveria estar mais na sacristia, né, preocupada com as almas, questão da doutrina, e questão de soberania e outras coisas, nós não entendemos. Eu acho que não é bem assim, porque quem está lá junto do povo no dia a dia, com os limites nossos também, eu acredito que são, né,
o povo que são também católicos, praticantes, agentes de pastorais, irmãos, missionários, que conhecem muito essa realidade. Então, acho que é muito importante isso, né? Nós partimos, acho que, do chão que nós pisamos. E vamos continuar a defender a vida, vamos continuar a defender os povos que estão ameaçados. Além dessa questão da ameaça aos povos, o pessoal está preocupado também com a questão mineral. O governo já tem se manifestado a favor da exploração mineral da Amazônia. A igreja é contra essas questões ou não? Bom, eu acho que, diria assim, vão dizer que quem somos nós para dar uma palavra sobre isso. Agora, em muitos lugares onde tem a presença da igreja, missionários, vamos supor lá a questão lá, né, da hidrelétrica, vamos supor em Porto Velho, outro lugar que a gente acompanhou, mineração, vem problemas sociais terríveis, terríveis. Vai a prostituição, vai a questão da droga, vai muitas coisas. E depois nós vemos, né, gente, muitas e muitas, é sério, talvez pouco entende isso daqui, muitas e muitos minerais que são riquíssimos, né, o valor, estão nos territórios sagrados dos indígenas, né? Isso talvez que está mais o problema. Então, não entende, não compreende que a cosmovisão, ou eu diria o lado religioso dos povos, é inconcebível. É tipo assim, nós cristãos nos preocupamos muito e ficamos, nossa, quando às vezes assaltam uma igreja e violam o sacrário. Eu faço uma comparação. Nessa questão de exploração das riquezas, estariam violando aquilo que é de mais sagrado dos povos originários. Teologicamente, espiritualmente, muitas pessoas que estão no poder, que estão aí, é um governo injusto também, que a gente sabe, desculpa, né, mas tem um projeto para a questão do mercado. Não está muito interessado, não, em fazer com que desenvolva nossas regiões. Eu acho que teria outras, eu acredito que teria outras fontes. A nossa Amazônia é muito rica. A biodiversidade, a questão da medicinal, a questão da água doce, a questão dos óleos que nós temos, não precisaria ir por esses megaprojetos. Eu acho que nós teríamos outras alternativas que já está sendo estudado. Valeria a pena, eu posso deixar também um material que o Felício Pontes, um procurador regional da República, tem trabalhado com a gente isso. As alternativas que se apresentam para a nossa Amazônia e Panamazônia, saindo desses projetos que são projetos de morte. Pois é, muito se fala sobre o desenvolvimento da Amazônia, né? Desenvolvimento social, e como pano de fundo aí tem a questão da exploração econômica dos recursos da Amazônia. Mas todo esse discurso tem ficado no papel, né? O senhor acha que é possível explorar a Amazônia e transformar a vida das pessoas para melhor, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na Amazônia sem derrubar a floresta? Ou sem fazer a exploração mineral? Eu acabei de dar um exemplo, né? Você tem um projeto predatório, está bem escrito, um projeto predatório. Ninguém me convence que as terras da Amazônia são apropriadas para plantação de soja, o agronegócio. E, gente, eu parto do pressuposto da minha terra natal, onde eu nasci e me criei, na região de Curitiba, né? Onde plantávamos muitos cereais, que era batatinha e cebola, foi substituído pela soja. E essa questão também da quantidade de veneno, né? Então, esse para mim são projetos predatórios. Agora tem projetos socioambientais, projetos alternativos. Só que as pessoas, o governo que talvez esteja aí, empresário também, não posso generalizar, mas ficamos muito voltados para o lucro, mais lucro, a lei do mercado, a idolatria do mercado. Importa que a gente tenha lucros o mais rápido possível e não pensamos a longo prazo, nas futuras gerações, tudo isso. Nós estamos vendo que isso está trazendo problemas cruciais assim para a humanidade, a questão dos, né, problemas climáticos,
Bonito agora que está nascendo movimentos, valeria a pena, quem puder pesquisar, uma sueca, né, que é a Greta, essa Greta de 16 anos, agora foi, né, colocada como candidata a Prêmio Nobel da Paz, né, é uma ativista. Ela, né, e assim várias e várias crianças mundo afora estão chamando a atenção dessa questão da casa comum. Então, resumindo, eu acho que sim, tem alternativas, poderíamos estudar, poderíamos aprofundar, e aí teríamos saída, sim, com projetos alternativos para a nossa Amazônia, sem a depredação, sem um projeto depredador que aí está. Na verdade, os projetos alternativos geralmente não são os que é de interesse, né? Tanto do governo como dos grandes empresários. E aí, como o padre falou de Porto Velho, né? Em 2009, né, que a gente teve o intereclesial das SEVES, e nós fomos mais para constatar o que estava sendo feito, que era a usina de Santo Antônio, né? Giral e Santo Antônio. Isso, aonde o homem, né, com a ganância e com o tal do desenvolvimento, mudou o percurso do Rio Madeira. E toda a destruição que depois aconteceu com as comunidades próximas, comunidades ribeirinhas. Isso são coisas que a grande mídia não mostra. Ela mostra um mega projeto que oferece emprego e que, na verdade, não é emprego para quem mora na região, porque eles já trazem as pessoas que vão estar trabalhando nesses projetos, e que se tornem a algum passo como destruição mesmo dos locais, né? É essa a visão, né, a realidade que a gente quer mostrar, que sempre por trás tem essa fala de que a construção de uma usina hidrelétrica ela vai beneficiar, principalmente trazendo emprego, e não é o que acontece. O que acontece é uma carência muito grande e principalmente dessa destruição da localidade. Nós temos aí em Belém, de Altamira, né, que já está sendo anunciada a preocupação com essa hidrelétrica, porque até o momento ela nunca foi ainda despejada a água que ela vai suprindo. Então, a preocupação é o dia que eles realmente desaguarem as águas, a consequência que isso vai trazer pelo fluxo de água despejada dentro da cidade, né, que pode até trazer consequências como a gente viu agora em Brumadinho e em Mariana, da gente ter cidades que simplesmente vão sumir do mapa por conta dessas situações que não têm um acompanhamento. Então, se realmente fossem projetos em que tivesse um olhar para a comunidade, principalmente aonde está sendo previsto a construção, aí sim você estaria beneficiando a vida, principalmente daquela população que geralmente são populações bem carentes, né, que necessitam de apoio. Só para mim, eu acho que a Márcia de Oliveira, ela até escreveu, acho que também saiu no Amazonas Atual, muito interessante, ela usou muito umas palavrinhas: conhecer, reconhecer, conviver e defender. Então, seria interessante, um sínodo para conhecer a riqueza do bioma, reconhecer, teremos que aprofundar isso. Os saberes e a diversidade dos povos da Amazônia, especialmente dos povos indígenas, suas lutas por uma ecologia integral, seus sonhos e esperança. Existe um documentário muito bonito que é uma nova arqueologia da Amazônia. Hoje os estudos mostram que eles chegaram aqui há mais de 10 mil anos atrás. Vários peritos que estão ali nesse documentário. E que há cada vez mais um estudo avançado que eram mais de 10 milhões de pessoas, há 10 mil anos atrás. Para eles conviver e para eles se alimentar, e ainda a floresta está de pé, tem muita sabedoria aí, tem muito conhecimento aí. Isso é de suma importância, poucos talvez saibam disso. Um sínodo para reconhecer as lutas e resistência dos povos da Amazônia que enfrentam mais de 500 anos de colonização e dos projetos desenvolvimentistas pautados na exploração desmedida e na destruição da floresta e dos bens naturais. Então, esses projetos já se vêm há muitos e muitos anos. A nossa Amazônia, certas regiões também de outros lugares do nosso país onde tem riqueza, é vista como um quintal. O que é que nós podemos retirar? Retirar. E às vezes exportando tudo, mandando para fora.
e agora a gente vê que estamos abrindo de vez as portas, né, com esse atual governo que aí está. Um sínodo para conviver com a Amazônia, com o modo de ser dos seus povos. Um sínodo para defender a Amazônia, seu bioma, seus povos ameaçados, em seus territórios injustiçados, expulsos de suas terras, torturados e assassinados. E hoje é muito elevado a questão do assassinato dos, diríamos assim, a gente passou por aquele momento da defesa da terra, né, lembra? Nós estamos vivendo agora muitos e muitos que são mortos, são os ativistas do meio ambiente, são os ambientalistas. É por essas questões que o sínodo preocupa o governo, por exemplo, o governo do Brasil? Deixo bem claro, eu acho o meu modo de compreender assim, nós vamos sempre ter uma visão, colocar a vida em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. E aonde que está essa questão de uma vida em primeiro lugar? A nossa Constituição, a Constituição de 88, com todos os remendos, que foi mais de 100 emendas constitucionais aí, que infelizmente fomos fazendo, e virou uma coxa de retalho, mas a gente vê, a nossa Constituição, ela coloca a vida em primeiro lugar, não o dinheiro, não a idolatria, né, do dinheiro, do mercado. Então, nós, partindo do Evangelho, isso que eu acho assim, né? Partindo do Evangelho, partindo da proposta de Jesus, partindo da inclusão que Jesus tinha com as pessoas pobres, empobrecidas do seu tempo, e Jesus não tinha os olhos fechados à realidade. Ele sabia que naquele poder constituído, o poder econômico, religioso e político, que era uma máquina de fazer pobres. E lá em 68, em Medellín, reunido lá na Colômbia, os bispos, né, do Ceilão já disseram, né, cada vez mais os ricos, cada vez mais ricos, à custa dos pobres, cada vez mais pobres. Então, esse modelo é um modelo perverso. O Papa Francisco nos diz que é uma economia que mata. Então, se nós nos colocar em defesa da vida, e aonde estiver mais a vida ameaçada, e o Laudato Si, vamos dizer assim, as várias dimensões da vida, não é? As várias dimensões da vida. Toda essa questão do jardim que Deus nos deu, e se a gente olha para a Sagrada Escritura, eu vou apelar um pouco para a teologia ou a Sagrada Escritura, né? Acho que o que está em crise hoje também é uma questão mais de fundo, mais profunda. A Sagrada Escritura, ela nos mostra 3 relações fundamentais que se rompeu. Há uma ruptura muito profunda aí. A Sagrada Escritura sempre nos aponta o quê? A relação com o absoluto, com Deus, a relação com os irmãos e irmãs e a relação com a terra, a relação com a mãe natureza. Então, há uma dissociação, há uma ruptura, e nós somos criaturas de Deus, nós não somos Deus na face da terra. Acho que isso que nós invertemos, né? E os modelos autoritários, os modelos de governo, que se colocam como deuses na face da terra, não têm futuro. Eles vão pensar sempre, que absurdo é isso, né, gente? O escândalo da humanidade. 25 bilionários têm mais renda do que 3 bilhões e 300 milhões. Não é a igreja que está dizendo. São instituições sérias aí, Oxfam e outros, né? No Brasil, tem 8 bilionários aí que têm mais renda do que 100 milhões de brasileiros. Então, alguma coisa está errada. E aí, esses bens da natureza que eu acabei de dizer, esses recursos, dons que Deus deu para todos os seus filhos e filhas, estão na mão de poucos. E esses poucos cada vez mais vai concentrando. E aí vem os megas projetos. Acho que é aí que tem que ser discutido. E aí se esbarra com outras interpretações e que nós não sabemos, né, da questão de soberania. Bom, nós vamos continuar as nossas discussões, debates e nossas reflexões, né? Pois é, na sua opinião, na opinião de vocês dois, o sínodo ameaça a soberania nacional? Acho que a partir do princípio em que você tenta dar um olhar, principalmente para aqueles que mais sofrem com todas essas desigualdades sociais, se torna uma ameaça. Porque quem está no poder, ele quer ter sempre o monopólio. E para a gente ter o monopólio, eu tenho que garantir que aquelas pessoas elas vão estar sempre submissas àquilo que a gente
coloca sobre elas, né? Então, uma vez que a gente tem uma população informada, né, e que ela é capaz de lutar por seus direitos e deveres, isso impacta principalmente nos interesses dos mais grandes. Aqui eu queria colocar também que parece assim que o sínodo veio e que a igreja só está olhando o lado social por conta do sínodo. Não. A igreja ela tem um histórico desde 1800. Aliás, desde 1891, quando teve a primeira conferência, onde se abordava essas questões. Então, não é de agora, né, que os papas, né, que o magistério da igreja tem essa preocupação com o lado social. Né? Quando se teve aí o ápice da Revolução Industrial, houveram cartas, houveram também outras assembleias onde se preocupava com a vida do povo. Porque o que está em questão não é se o poder, né, ou quem está no poder, as propostas de desenvolvimento que vai trazer, mas principalmente as consequências desses processos, desses projetos para a vida de quem está, né? E aí a gente traz, muito recente agora, que a gente está vivendo aí, as duas reformas que estão sendo apresentadas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Duas reformas, duas situações que nós tivemos anos e anos de lutas dos movimentos sociais, das próprias pastorais envolvidas, né, para que a gente pudesse ter direitos, né, direitos trabalhistas garantidos, para, de repente, por conta, né, de outros interesses, a gente perder esses direitos. E aí não é só nós enquanto igreja, é toda a sociedade. Estamos falando de todos aqueles que trabalham de carteira assinada, que têm hoje os seus direitos garantidos e que amanhã pode não ter mais. A garantia da sua aposentadoria, a garantia de recursos, né? Até mesmo aqueles que já são aposentados, em alguns casos estão sendo revistos também as suas aposentadorias. Então, que benefício é esse que, olha, principalmente para quem é mais empobrecido, eu querer tirar o mínimo que ele tem? Hoje a gente sabe muito bem que um salário mínimo não tem família nenhuma neste mundo que consiga viver dignamente com um salário mínimo. E eu tirar o valor de um salário mínimo e propor R$ 400 até não sei quanto tempo de vida ele conseguir alcançar o valor de um salário mínimo, isso é vergonhoso. Enquanto a gente sabe que aí nos nossos ministérios, nos nossos tribunais de justiça, o salário deles é 100 vezes o salário de um trabalhador, de um operário. Então, essas visões que não tem como nós simplesmente nos fecharmos a evangelizar, a falar da palavra de Deus, sem olhar a vida dessas pessoas que convivem conosco nas comunidades, nas nossas pastorais, nas igrejas, e que, retornando para suas casas, muitos deles não têm nem o que dar para os seus filhos. Então, a igreja não tem como se fechar a um olhar da necessidade desses povos. E, pelo menos, fazer essas reflexões para que eles também, nós, né, possamos sair, muitas vezes, desse comodismo e realmente atuarmos nos espaços onde nós precisamos atuar. Estamos aí vivendo agora umas pré-conferências de saúde, onde não tiveram nem a dignidade de anunciar na grande mídia que as conferências estavam abertas. Qual o intuito de não informar para a população? Para que a sociedade civil não participe. Uma vez que a sociedade civil não participa das questões da saúde, das conferências e dos conselhos, quem vai tomar conta de todo esse processo é quem está no poder. E aí nós já estamos vivendo o colapso há 2 anos, desde quando houve toda a crise no governo do José Mello, que ficaram presos, mas a situação da saúde no estado do Amazonas não foi resolvida. E é um colapso atrás de outro, né? Porque uma vez que não retorna o rombo, né, aquilo que foi saqueado dos cofres públicos, ou seja, dos nossos bolsos, não se tem um reparo, porque para reparar é tirar de outro lugar, né? Vão tampar os buracos, digamos assim. Vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o sínodo. O governo estava reivindicando, pelo menos membros do governo reivindicando participação no sínodo. E aí houve algumas respostas dizendo que, na verdade, o sínodo é uma reunião de bispos, exclusivamente de bispos, né?
São todos os bispos que participam e é impossível que tenha essa participação externa de organismo do governo? Bom, eu acho que não vou adiantar uma resposta, né, mas primeiramente é essa colegialidade da nossa igreja, acabei de dizer, né? As conferências episcopais aqui da nossa Panamazônia. Fiquei sabendo que o Dom Sérgio vai, claro, como ele é nosso arcebispo aqui, mas me parece que o Dom Tadeu e o Dom Zezinho vão também, sendo eles auxiliares. Eu não saberia bem exato agora. Então, ainda nesses encaminhamentos, né? Houve um encontro em Roma, onde chegou todo o material e foi feita a sistematização, né? Houve um seminário também, companheiros estavam por lá, teólogos, alguns jesuítas, e o próprio Ricardo Castro daqui, né, que é o reitor do ITEP, esteve lá. Então, pode ter teólogos, assessores de outros países também, mas seria um pouco inédito essa reivindicação aí, né? Vamos supor assim, vamos fazer uma comparação. Será que quando tiver encontro mais diretamente do Exército, da alta cúpula, vão fazer convite para nós? Comparando um pouco assim, né? Eu acho que não podemos misturar as coisas, né? Então, acho que é uma questão mais dos bispos, toda essa preocupação, assessores. E aí, nessas instâncias por onde nós passamos, né, nunca nós fechamos, acabamos de dizer, nós não fizemos de portas fechadas, né? Sempre fizemos de portas abertas, como o Dom Sérgio escreveu lá no seu artigo, sempre tentamos usar de transparência. E também, sempre usando também as portas abertas para esses nossos encontros, assembleia, envolvendo um bom número de pessoas, como eu falei. Então, acredito que fica nessa instância do a colegialidade, aí o Papa Francisco, com os seus assessores e com os bispos mais voltados aqui na nossa Panamazônia. Me parece que é por aí, né? Ok, a gente conversou aqui Estamos conversando com o padre Paulo Tadeu e com a Patrícia Cabral, que participaram dessa discussão de preparação do Sínodo da Amazônia. O Sínodo será em outubro, né, padre Paulo? 6 a 27 de outubro. Em Roma, no Vaticano, né? No Vaticano. Do Sínodo deve sair, então, sim, um documento. Um documento. Aí eu acho que é de suma importância, como nós falamos, né? Isso seria o preparatório, né? Seria o que antecede ao sínodo, né? Todo esse diagnóstico, escutar, ouvir, ir até as comunidades, as assembleias territoriais, onde foi feita a sistematização, e agora em cima desses, né? Quem sabe agora sai alguma coisa ainda do que foi a sistematização, mas a tendência, vamos ver, pode ser que saia. E depois, sim, depois de reunido lá, um documento, né, que a gente fala, e aí o desdobramento, né, o desdobramento dessa questão do pós-sínodo, que acho que o grande desafio também colocado para todos nós, né, de nada adianta nós gastar tanta energia, tanto trabalho realizado e não dar continuidade. Mas eu acho que é muito importante. O Dom Cláudio Rumes usou uma frase, eu acho que muito forte, né? O sínodo é buscar novos caminhos, né? Novos caminhos para uma ecologia integral, vamos supor, né? Então, se é novos caminhos, não podemos ficar repetindo coisas que já acho que, né, estão ultrapassadas. Então, novos caminhos. Não tem sentido a igreja se reunir para ficar repetindo coisas. Isso aí foi Dom Cláudio Rumes que nos deixou a sua fala numa assembleia que ele estava reunido aí. Tá? O sínodo não é uma coisa que a igreja faz sempre. O senhor lembra qual foi o último sínodo que a igreja realizou? Não, teve um recente agora. Da juventude, o ano passado. É sempre, só que ele tem um âmbito, digamos assim, mais global, né? Que é isso que também talvez seja um dos fatores da discussão. Por exemplo, quando fala de juventude, estão falando de juventudes no mundo todo, né? Então, foi o que aconteceu ano passado. Esse ano, né, tem esse olhar para a Amazônia até por conta dessas grandes realidades, né? Por exemplo, a gente ajudar a evangelização em São Gabriel para a gente é uma dificuldade, né? Por conta do custo, né? Uma passagem para São Gabriel
é o quê? R$ 2.000 de avião, né? Então tem todo esse processo nessa dinâmica do pensar. Então, por isso que teve, né, esse agora mais específico para se pensar esse olhar dentro da região amazônica de como nós vamos estar buscando esses novos caminhos para esses trabalhos, né? Talvez fica, às vezes, uma dúvida, né? O concílio, o que é um concílio e o que é um sínodo. Talvez aí, né? Sim. O concílio, o último que nós tivemos, lá 62 a 65, 60, aí então quem convoca é o Ângelo Roncalho, João 23, mas depois ele vem a morte do João 23 e aí o Paulo VI, né? É aí que assume. Então esse é o concílio. O concílio é a Igreja Universal. Até outros membros de outras igrejas, acho que eram mais de 3.000 representantes por aí nesse período ali, né? Então, um pouco mais concílio é algo muito mais abrangente. Agora nós estamos tratando de sínodo, né? De uma determinada parte do nosso planeta, mas que tem interesse universal. Acho que é bonito do Papa que ele quer. Alguns até fizeram uma crítica. Se estamos falando do bioma amazônico, se estamos falando da Amazônia, por que não aqui em Manaus, né? O sínodo? Mas daí ele deu uma resposta que eu acho que convenceu. Se é em Roma, muitas pessoas vão se comprometer. Agora, se for aqui em Manaus, um grupo dentro da própria igreja, que infelizmente a gente tem esses problemas internos também, vão dizer, não, o sínodo aconteceu lá, o sínodo é de vocês, então tente colocar em prática vocês. Agora, se é em Roma, ele está despertando esse interesse, questão mais universal. Eu acho que aí ele convenceu, acho que, né? Só queria colocar essas questões. Concílio, o que é um concílio e o que é um sínodo. O sínodo se repete mais vezes e é até bom porque o Papa vem exercendo essa questão da colegialidade com as conferências episcopais. Eu acho muito importante. Ok, eu agradeço então a presença do Padre Paulo, da Patrícia. Obrigada. Né? E estamos aí, as portas ficam abertas para que possam voltar outras vezes para esclarecer melhor esse tema. Inclusive, talvez o documento que vai sair daí, a gente vai voltar a discutir aqui. O Amazonas Atual tem publicado também conteúdo sobre a Márcia também. Esse assunto, né? A gente tem aberto espaço aqui no site Amazonas Atual para essa discussão, que é valorosa, é muito importante, principalmente para quem vive na Amazônia. Te agradeço a sua audiência, muito obrigado. Uma boa tarde, né?